Abençoado dia. Estamos novamente aqui para seguir o nosso estudo hoje no livro de Jó, capítulos 10 a 14. Então, já pega aí sua Bíblia e vamos aqui dar início a esse estudo. Você que está chegando agora, compartilhe essa mensagem, porque certamente vai edificar a sua vida. Então, já planta essa semente em mais. Bom dia, Mônica Elias. Já compartilha no grupo, por gentileza, Mônica. Vamos aí iniciar nossa semana, né, meditando na palavra, agradecendo a Deus, né, pela dádiva de vida, de saúde, por tudo que Ele é. Então, seguimos aqui refletindo, né, nas mensagens anteriores, né, que Jó, diante de toda a situação, ele tem ali o apoio, né, dos amigos, alguns aparecem, ficam ali 7 dias e 7 noites com ele ali em silêncio, o ajudando. Então, aparecem os questionamentos, né, então a gente está nesses diálogos, e nesse momento aqui, onde eles questionam, gera muito aprendizado, né, então, conseguiu acessar, Mari? Vou enviar aqui novamente. Será a conexão? Vamos lá, enviei o convite. E nesse diálogo, né, quando a gente está nessa conversa, quando a gente tem pessoas aqui para a gente aprender, a gente se aproxima ainda mais do Senhor. Bom dia, Mari. A graça e a paz, que seja uma semana abençoada. A paz do Senhor. Gratidão pelo seu dispor. E vamos seguindo aqui, né, a gente vê o quanto a importância, né, os amigos, né, levantam ali questionamentos, e nessa busca, nesse diálogo, né, cada uma ali com o seu posicionamento gera, assim, um aprendizado, né, nos fortalece, e todos tomam uma grande lição, né, grandes aprendizados, e se aproximam mais de Deus. Então, é o que a gente faz aqui constantemente, né, nesse apoio mútuo, e o quanto é bom a gente ter pessoas, né, ali no nosso convívio. Claro que cada um tem ali seu ponto de vista, mas sempre é de muita relevância, né? É. Amizade, união, irmão, fazemos parte da mesma família, né? Nós temos pai, mas nós temos um pai em comum, que é Deus. A grande família fraternal, né? Essa irmandade. Você consagra esse momento, minha amada? Sim. Amém. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja por esse momento. Muito obrigada, Senhor. Estamos aqui para aprender mais de Ti, para transmitir aquilo que o Espírito Santo tem nos entregado. Fala no nosso coração, Senhor, que a Tua palavra traga revelação, que a Tua palavra coloque cada vez mais a gente no Teu caminho, debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo do Teu favor. Em nome de Jesus. Abençoa a família da Laís, abençoa a minha família. Que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de notícias boas, cheia de vitória. Que o Espírito Santo esteja na frente de tudo que a gente for fazer. Que o Espírito Santo abra portas para que a gente vá aonde a gente nunca imaginou que pudesse ir por meio de nós mesmos. Senhor, abençoa cada pessoa que entre aqui. Que a Tua palavra venha trazer paz, paz no nosso coração. Obrigada pelo privilégio de podermos Te chamar de Pai. Obrigada, Senhor, porque temos a total confiança de que não estamos só, que o Teu Espírito Santo está sobre nós. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém. Que alegria estar na presença do Senhor e sentir, né, esse revertir da graça, assim, de nos capacitar, de nos orientar. É muita bênção. Amém. Então, hoje a gente está aqui no capítulo 10, onde, né, após ele ser confrontado ali por Bildade, né, e Bildade, ele é aquele amigo do qual ele entra aqui como fosse em defesa, né, de Deus, e Deus é a verdade não precisa de defesa, mas cada um tem, assim, a sua essência, né, fala que Bildade significa amor confuso, e ao mesmo tempo ele tá com aquele amor disposto ao amigo, mas ao mesmo tempo ele vem colocar a visão, né, de como ele vê Deus. Deus é aquele justo, se você está passando por isso é porque você fez algo, né? Então cada um coloca aqui a sua visão, e então Jó passa aqui no capítulo 10 a responder, né, queixa de Jó por sua situação. Então a gente vê que ele faz muito questionamentos, né,
A minha alma está cansada de minha vida. Meditei durante minha ansiedade e falarei na amargura da minha alma. Então aqui Jó está pedindo essa permissão. Deus, eu vou expor aqui a sinceridade do meu coração. Né? Aqui ele começa uma conversa com Deus. Imagina que nós, muitas vezes, no nosso questionamento, a gente fica intimidada, não quer conversar com Deus, né? Quantas pessoas aqui podem estar assim, nossa, eu não consigo orar, eu não estou com ânimo para orar. Mas Deus quer a verdade do seu coração. Só em você chegar a Ele e dizer, Deus, eu não estou conseguindo orar, o que está acontecendo? Por que eu não tenho intimidade, essa proximidade contigo? Ali você começa a sua oração. E aí você vai soltando, liberando a sinceridade. Isso é o que conta, né? É. Então, o capítulo 10, ele mostra... Eu comecei meditando, aí eu fui lá para o capítulo 1 e eu li. Eu sempre gosto de falar do 1, que Jó era um homem íntegro, reto, né? Um homem que se desviava do mal. Então, Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Jó era um homem que cumpriu muito a lei, um homem muito obediente. Jó sacrificava animais por pecados que eles nem cometiam, por pecados que os filhos deles ainda iam cometer lá no futuro. Né? Então, realmente, Jó ele tinha um temor. Ele tinha medo de ser castigado. Ele tinha medo de ser castigado. E a gente sabe que o medo ele é atrativo, né? Nós sabemos, a Bíblia falou. Teve uma época que Jó falou, o que eu mais temia me aconteceu. Então, tudo que ele temia aconteceu. E aqui fala uma pessoa que vive com medo, como é que ela vive? Bem no 10 ele já começa a dizer. Uma pessoa que tem medo, que se cobra, que olha para Deus com medo, ele vive cansado, amargurado. Como eu lhe falar, isso é difícil. É difícil obedecer, é difícil permanecer. Às vezes você conversa com Deus por obrigação, porque se você diz, se eu não conversar, Ele vai me castigar. Se eu não conversar, eu estou quebrando os mandamentos e vai vir juízo sobre a minha vida. Então, uma vida baseada no medo é uma vida pesada, uma vida muito difícil. Então, apesar de Jó ser íntegro, ele era muito íntegro, ele era reto, ele se desviava do mal, mas ele tinha amargura na alma dele. E ele tinha antes mesmo de sofrer, porque se ele não, antes de ser tentado, porque senão ele não pagava sacrifícios por pecados que ele nem tinha cometido ainda. Ele era pesado antes de ser testado. É isso, ontem até a gente colocou muito isso. Como você obedece estar na presença de Deus? É por amor ou por medo? Né? Então, nós, até mesmo na nossa crença, fomos colocados, né? Isso, lá na infância foram colocadas crenças de que Deus é esse Deus que realmente castiga. Então colocam um medo, a gente vai, não é pelo que a gente realmente sente, foi pelo que a gente aprendeu que nos falaram. Então é o momento de ressignificar isso, né? Porque Deus é conforme a gente vê. Imagina que a nossa visão quando estamos num trabalho ou num ambiente escolar e chega alguém novo. A gente tem um receio de se relacionar com essa pessoa. Muitas das vezes a gente toma decisões, toma opinião precipitada, eu creio que quem nunca, e aí depois a pessoa chega para você e diz, nossa, eu achava que você era assim, assim, assim. Ou seja, é a percepção dela, mas quando a gente começa a se relacionar, quando a gente vai convivendo, aí você diz, nossa, eu te via de uma outra forma. Por quê? É o nosso juízo próprio, a nossa justiça própria. E o Senhor nos diz na palavra, Ele é o justo juiz. Então, o justo continue praticando a justiça. E o injusto continue na prática da sua injustiça. E aí, o que você vai optar? Buscar relacionar para conhecer ou vai ficar no que você acha ou o que os outros dizem? Prefiro ir lá e buscar esse contato, né? Igualmente a gente já aprendeu até com a Rainha de Sabá e Salomão. E aqui, Jó, ele vai realmente dizer, Senhor, né, nos capítulos seguintes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora estou em tua presença. Então, o relacionamento, essa conversa, essa busca mesmo, contato direto é o que vai realmente nos dar essa convicção. Deus é amor ou Deus é o punidor? Preciso de um relacionamento para saber de fato quem é. Não de ouvir falar ou não o que me disseram ou pela percepção própria, né? Porque a gente se engana. E lá no 7, ele fala bem assim, bem sabe que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Então Jó, ele tinha muita justiça própria. Ele era obediente, realmente ele era obediente. A Bíblia falou que ele era um homem reto, obediente. Mas aqui também ele também se achava.
Ele se achava. Então, assim, por que Jesus Cristo é o fim da lei? Que não é nada com obediência. Lei é você confiar em você. Tá entendendo? Jó, ele era um homem que confiava no que ele fazia. Quando a gente fala que Jesus é o fim da lei, não é que a gente não tem que obedecer, é que você tem que obedecer, mas não confiar em você. Ele confiava nele, entendeu? E mesmo assim, eu perguntei assim, quando eu estudo, eu reflito. Poxa, Jó era tão justo, será que ele merecia? Se ele passou por tudo que ele passou, ele merecia. Porque Deus é justo. Jó não era justo. Jó obedecia, Jó tinha atos de justiça. Só que justo é o Senhor, perfeito é o Senhor. Então, assim, o que é que a lei ela coloca no nosso coração que Jó tinha muito? Justiça própria. Ah, eu tô fazendo isso, então eu mereço, então Deus vai me abençoar. Então, assim, eu sempre sinto isso comigo. Não há nada que eu faça que faça eu merecer o que Deus tem para mim. E eu não quero receber o que eu mereço, eu quero receber o que Deus tem para mim. Porque o que eu mereço é o que Jó merecia. Mas não é o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é uma vida abundante. Por isso que eu falo, Jó ainda estava no Velho Testamento. Jó ainda era ainda foi um filho que viveu na época do Velho Testamento. Ele estava debaixo da lei. Nós hoje estamos debaixo da graça. Nós hoje temos o sangue de Jesus que vai nos limpar. Quando Deus olha para nós, Laís, ele não vê Mariana, ele vê Cristo em mim. Não é a minha justiça, não é o meu bom comportamento que me faz justa. Foi o comportamento de Cristo que me faz justa. Por isso que ele fala assim, dos seus pecados e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Porque eu tenho pecado. Mas Deus, ele não quer ver o nosso pecado, ele quer ver a justiça de Cristo em nós. Então, assim, esse livro ele é muito forte, porque ele fala muito do peso da lei. Amiga, se compara, imagina, se eu me comparar com Jó, eu tô longe. Eu tô longe. Então, ele é um homem íntegro, ou seja, o coração de Jó, aqui a gente aprende, Jó significa aquele odiado ou perseguido. Quem foi o perseguidor aqui de Jó? O inimigo, né? O inimigo. Então, nós, né? O inimigo, ele tem nós como realmente perseguidos. Nós somos odiadas pelo quê? Porque somos amadas. Então, simplesmente pelo fato de sermos filha, o inimigo já fica ali nos rondando, buscando onde é que ele vai acusar. Então, vai muito dessa visão do que a gente está falando de relacionamento. Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus é amor. Deus é amor, Deus é a verdade. É o justo juiz. Então, vai muito dessa visão, né? Como eu vejo a Deus. E aí a gente vê que aqui, onde foi a legalidade? Porque se aqui está falando que esse homem que é odiado, perseguido, ele é íntegro, quer dizer, ele é inteiro. O coração de Jó inteiro é de Deus. Inteiro, não foi parcial. E aí ele passa por essas situações. Foi Deus que castigou Jó? não, Deus Não, Deus não pune, né? Foi o próprio inimigo que o odiou, que o perseguiu por conta da sua integridade. E aí ele deu a acusação, ele perdeu os bens. Continuou íntegro, adorando e amando a Deus. Mexeu com o emocional, que foi os filhos. Jó continuou íntegro e adorando. Se Deus me dá, ele toma. E aí ele mexeu na saúde, né, na própria vida. E Jó continuou íntegro. Então, assim, vai muito da visão. A gente vê o Deus conforme a gente quer enxergar, né? E aí, qual era essa visão de Jó? Íntegra. Ele foi odiado, foi perseguido, mas ele não tomou Deus como diz, Deus me puniu, né? Ele se manteve íntegro. Aí vem os amigos e questionaram, você está sofrendo isso por conta de você ter essa visão, você tem um pecado, me confessa, ou confessa para mim, ou confessa para Deus. Você está sofrendo por isso. E aí lá no capítulo 10 a gente vê que Jó, ele faz muitos questionamentos. E ele reconhece o tamanho do poder de Deus. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, né? Ele sabe do poder supremo dele. No versículo 11 ele diz, de pele e carne me vestisses e me fortalecesse, de tendões e ossos. E ele fala... E ele diz, né, muitas coisas ocultassem em teu coração, saiba que isso estava em sua mente, pois eu cometi pecado, tu me tens guardado, embora não me tenhas inocente dos meus pecados. Se pequei, ai de mim, mas mesmo sendo justificado, não levantarei minha cabeça, estou farto de opróbrio e vejo o meu abatimento. Então ele reconhece o tamanho, o poder, a supremacia de Deus. Em nenhum momento aqui ele quis se realmente dizer, eu sou
né, ele reconhece, e eu posso não ser inocente, Senhor, mas por que isso? Ele busca muitos questionamentos, então a gente tem muito entendimento quando a gente medita nesse livro para a nossa própria vida, porque nós questionamos a Deus. Então, aí a gente vê, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Não. Deus não muda. Para mim, Deus é amor. De Gênesis e Apocalipse, Deus é amor. Então, a misericórdia de Deus, ele realmente é nos salvar. Deus, em todo momento, ele nos coloca, né? É possível, sim, ele está ali conosco. Ele não é inimigo de Jó. O opositor que colocou esse sofrimento em Jó não foi Deus. Quando a pessoa tem essa visão de que Deus castiga, se eu estou doente é porque Deus me deu essa enfermidade, as nossas ações, né? Como você falou lá no capítulo 2, que Jó fala, né? Porque o temor que eu pressentia me sobreveio, o que eu receava me alcançou. As próprias ações. O que mais Jó temia? Perder as posses, perder os filhos, ele oferecia sacrifício por isso. E a própria saúde. Então, a mulher foi preservada. Deus diz, tudo bem, você tem a permissão, meu servo é íntegro. Deus conhece o coração de Jó. Esse meu filho, Mariana, tem um coração voltado a mim. Então, ele só vai permitir, porque que Deus nos sonda, ele só vai permitir o acusador até onde sabe que a gente possa suportar. Né? Fala que Deus só dá o frio conforme o nosso cobertor. Deus só vai permitir a legalidade do inimigo alcançar até onde a gente possa suportar, porque ele é amor, ele não quer o nosso mal. Então, é muito dessa visão. Aí eu enxergo Deus como eu quero ver, né? Então, no relacionamento, a gente vai buscando mais intimidade. E da forma que Jó via aqui, mesmo com o coração íntegro, quando Deus se apresenta para ele diante de todo esse conflito, ele ainda se mantém mais fiel. Em nenhum momento ele blasfemou, duvidou do amor de Deus. Ele disse, agora eu te conheço de sentir, de estar na tua presença, não de ouvir falar. O que mudou completamente? O que mudou completamente? Por que Deus permitiu? Porque a gente sabe assim que Deus tem uma vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, de onde veio o sofrimento de Jó? Veio do inimigo, de perseguição. Só que o Senhor permite muita coisa na nossa vida, mas é para nos edificar. Jó, ele foi edificado no sofrimento. Antes ele conhecia a Deus, antes ele conhecia a Deus por medo. Agora ele conhece por um relacionamento. Ele agora conhece de verdade. A diferença que eu medito muito, a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento é esse. Porque no Velho Testamento, muita coisa era por medo. Porque o sangue dos animais, eles só tinham eles só tinham como perdoar pecados de um ano, né? Todo ano o sacerdote tinha que ir lá no templo e oferecer sangue de animais. Com o sangue de Jesus é diferente. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele apagou todos os nossos pecados. Ele nos justificou. Ele me regenerou. Ele me justificou e ele me santificou e vai me glorificar. Então, isso me dá paz, me dá fé, enche o meu coração de fé. Eu sou uma pessoa que eu tinha muito medo de Deus. Por isso que eu falo tanto do amor, porque o medo, ele me perseguia muito. Eu era da lei, totalmente da lei. Eu dizia, fulano está passando por isso, é porque ele merece, é castigo. Então, por isso que hoje a minha boca só abre para falar do amor de Deus. Deus, ele não tem ira para nós mais, ele já teve. No Velho Testamento, ele tinha ira. Jesus Cristo, ele morreu lá também para nos livrar do inferno e principalmente da ira de Deus. Porque Deus é justo e um dia nós íamos ter que prestar conta com ele. Um dia ele ia dizer, Mariana, tu agora vai prestar conta de toda palavra, de todo pecado. Eu não ia aguentar. A mão de Deus é muito pesada. No Apocalipse que há o juízo final, sim, né? De estar diante dele, é onde a gente recebe a coroa com o nome. Então o juízo... Vai ter 3 julgamentos. Vai ter 3 julgamentos. Mas para os filhos de Deus não tem julgamento para saber se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. A minha ida para o céu é certeza. Agora eu vou comparecer diante de Deus para prestar conta do que eu fiz com a graça que me foi concedida. E nesse julgamento eu vou receber. É o galardão. Entendeu? Nós vamos ter 3 julgamentos lá em Apocalipse fala. Só que nós não vamos, os filhos de Deus não vão ser julgados. Mariana, vai para o inferno ou para o céu? Não. Eu vou comparecer diante de Jesus para dizer assim, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, tome aqui o muito. Então eu vou receber conforme o que eu fiz com a graça que me foi dada. Então não tem ira, não tem condenação para os filhos. Aí você diz, e quem está no mundo? Quem está no mundo já está condenado. Não é já tem aflições, até no capítulo 5, procura bem, no capítulo 5 tem muita revelação, o livro de Jó, né? Nos dá
Porque o Jó significa nós mesmos. A gente está falando de Jó, um homem lá do passado, lá do Velho Testamento. Nós estamos falando de nós, né? Filhos, perseguidos, odiados, porque nós somos, né? O inimigo está aí ao derredor para matar, roubar e destruir. E nós vivemos aflições, né? Como filhas do qual a gente vive aqui, realmente tem essa perseguição. Então, vem aqui no versículo 19 do capítulo 5, diz assim, ó, eis, em 6 adversidades te livrará, e na 7ª o mal não se aproximará de ti. É exatamente isso que você falou, né? Aqui tem essa revelação, porque a gente sabe que o 7º é uma plenitude, né? Isso, o 7º vai ser o momento final, vai ser a nossa obra final, onde vai haver a separação ali, corpo e espírito. Então, ele fala dessas 6, quais são as aflições? São essas que a gente tem no mundo, ó. Durante a fome, ele te livrará da morte e na guerra do poder da espada, porque nós vivemos em uma guerra universal. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é sobre as forças espirituais, que é um inimigo que está sempre querendo nos acusar, nos caluniar, nos colocar em dúvida, né? O mundo coloca muito em dúvida se Deus é amor ou Deus é o que pune. Então, a gente tem que ter uma visão certa de Deus, porque eu vou enxergar ele conforme eu estou me relacionando com a visão que eu quero ter de Deus. Deus é imensamente grande. Se eu vejo ele como punidor, ele vai ser um punidor. Por quê? É o que eu acredito. Mas se eu tenho ele como amor, que Deus é amor, Deus é a verdade, de Gênesis e Apocalipse, Deus é amor. Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí ele diz, ó, do açoite da língua será protegido e não temerás o desfalecido. E aí ele segue o terceiro, do despojo da fome, né? E não temerás a besta do campo, porque tua aliança são como as pedras do campo. Então compreenderás a paz e a tua morada. Ou seja, em meio a toda a aflição, Deus é que nos reveste dessa paz, né? Da graça que o Palmari fala, que a gente acessa pelo amor, pela fé. Então, em meio a todas as aflições, nós teremos paz. E ele fala, né, que saberá que tua descendência será grande e tua linhagem será como erva. Então, ele fala que, no versículo 26, sossegado entrarás na sepultura, como o feixe do trigo ao seu tempo. Ou seja, no seu tempo, Deus vai fazer a colheita. Então, a gente vai sossegado quando a gente sabe da justiça e do amor de Deus sobre a nossa vida. Pode descansar em paz, que na hora que ele for colher, que o trigo estiver pronto, vai sossegado para a sepultura. Então, o livro de Jó, ele nos dá muita revelação, e aqui fala de nós, né, Mário? Quando a gente diz assim, no Velho Testamento, quer dizer aquela velha criatura. Era a velha criatura cheia de justiça própria, cheia do medo, cheia de confusão que o mundo colocou na nossa cabeça, cheia de tudo que o mundo coloca, e as crenças até dos nossos familiares que também foram enganados nessa crença. Então, quando a gente chega na palavra de Deus, quando a gente chega através de Deus, que a gente está meditando aqui na palavra, somos uma nova criatura. Porque se a gente está buscando é porque a gente crê e a gente quer relacionamento com Deus, né? Pelo menos é o que a gente faz aqui, está buscando meditar todo dia na palavra para gerar intimidade, conhecer mais de Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele me molda. Quanto mais eu conheço a Deus, mais semelhante a Ele eu me torno. Então, quando a gente chega lá em Gênesis, a gente ativa a nossa identidade, a gente sabe que a gente é em Cristo. Deus nos coloca no deserto para provação, Ele quer sondar mesmo o nosso coração, e a gente tem que sair rápido, né? E aí, se você ficar numa murmuração, em questionamentos, vai demorar. Quanto tempo eu vou ficar nesse deserto? E aí Deus vai colocando as ordenanças, né? Mas não a ordem do homem, é a lei de Deus. Ontem eu estava meditando, tu falou uma coisa aí que eu queria compartilhar. Por exemplo, Pedro, Deus muda logo o nome, né? Deus, ele muda. Quando você nasce de novo, você é uma outra pessoa, nova identidade. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. O Pedro, que andava com Jesus, ele era totalmente confiante. Antes dele ser transformado, ele era confiante nele mesmo. Pedro, antes de Jesus ser morto, ele disse assim, que ele, Senhor, contigo eu morrerei, por ti eu morrerei. Mas Jesus diz, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Então, o segredo é você, quanto menos você se acha, mais você vai se tornar. Quanto menos você se acha capaz, quanto menos você se acha, mais você é. A justiça própria, ela é o início de todos os pecados. Adão, ele teve justiça própria. Ele disse, eu vou comer, mas eu resolvo. Eu dou conta. Então, assim, minhas irmãs, a gente não dá conta.
A gente não dá conta, a gente precisa de Jesus Cristo. Jó, ele foi íntegro, reto. A Bíblia começa falando isso. Jó era, se teve um homem que obedeceu, que foi fiel, o coração voltado para o Senhor foi Jó. Jó, ele orava, ele oferecia sacrifício antes dos filhos pecar. Ele tinha medo do pecado, ele olhava muito para o pecado. Por isso que ele não conhecia Deus. Depois ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho um relacionamento. Sabe quando é que você vai ter relacionamento com Deus? Quando você esquecer o pecado e focar no amor. Porque Jesus é amor. Jesus dizia, arrependa-se, mas ele só falava do amor. Falava do amor. A prostituta chegou perto dele, ele se abaixou e ficou igual com ela. Todo mundo querendo atirar a primeira pedra. E ele, filhinha, ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. O pecado, ele está depois do amor. A gente tem que alertar as pessoas do pecado, sim. Mas antes de você falar de pecado, você tem que falar do amor. Porque depois que uma pessoa ela é convencida pelo amor, ela vai entender, ela vai enxergar o pecado na vida dela. Agora, como eu vejo a maioria dos irmãos, homossexual vai para o inferno, adultério vai para o inferno. Poxa, gente, Jesus não condenou ninguém, por que a gente vai condenar? Vamos falar do amor? Aí depois que a gente falar do amor, a gente diz, irmão, Jesus fez homem para homem, mulher para mulher. Aquela É pessoa... isso. Deus ama o pecador, né? Deus ama o pecador. E como ele diz, não cabe a nós julgar, né? Paulo, na carta de Romano, ele diz, aquele que condenar já está condenado, porque esse pedacinho aqui é temível. Quando eu digo que o outro ali está fazendo algo, esse pedacinho ele vai me acometer de autocondenação. Aquilo que eu falei pode lá na frente eu estar fazendo da mesma forma. Por quê? Justiça própria. Né? Então Deus coloca, realmente a gente vai se pegar aquilo que eu abominava, eu estarei fazendo, porque quando a gente lança já está se autocondenando. Então Deus ama o pecador. E ele é misericordioso sempre para perdoar. Então aqui o amigo de Jó, né, o Bildade, ele acusa, no capítulo 11, Jofá admoesta Jó. Então ele vem e acusa. Jó, você é um falastrão, você está buscando aí se defender, mas você é um mentiroso. Ele acusa, ele vai e diz, confessa qual é a tua mentira, qual é teu pecado. Então, assim, Jó é íntegro, mas ele reconhece o poder soberano de Deus, ele está buscando questionamentos. E, assim, nesse momento, o que mais importa aqui, quando a gente vai levantar é levantar uma bandeira de paz. Não importa quem realmente tem a razão, né? Não compensa brigar para convencer de quem tem a razão, de que você está certo, né? Porque aqui Jofá, ele foi muito rude, né? Nessa questão do posicionamento dele. Ele enxerga Deus como? Se você está nesse pecado, é porque você foi injusto. Então, a imensidão de Deus é isso. Há situações, o que não cabe, o que a Bíblia não nos revela, o que a gente não alcança de entendimento, cabe a gente silenciar, não estar aqui acusando. Então, aqui, em alguns momentos, a gente teve, sim, os amigos que vieram, colocar o posicionamento dele, mas de tudo que a gente aprende aqui, não é ter a razão, né? Os questionamentos são necessários. Enquanto a gente aprende aqui, né, Mari? Quando a gente se reúne e tem um questionamento, eu coloco o meu posicionamento, vem uma outra, coloca posicionamento, e aí eu tenho razão ou você tem razão? A gente tem que chegar no consenso, levantar uma bandeira de paz. E a gente aprende muito, né? Quando a gente está nesse contexto, nesse diálogo, de tudo realmente o que importa é o aprendizado e a certeza de que a gente chega, que Deus é amor e que realmente a gente tem que sim discutir, colocar nosso posicionamento, mas uma certeza é única, ele é imensamente grande. Algo que a gente não entende, a gente só crê realmente nesse amor, nessa transformação do que há através do amor de Deus. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, assim, a gente conhece uma pessoa pelo que ela fala e pelo que ela faz. E geralmente a gente faz aquilo que fala. Tem pessoas que gostam de falar de condenação, de dor, de sofrimento, de pecado, de acusar. Tem pessoas, infelizmente. Mas tem pessoas que gostam de falar do perdão, do amor, da graça, do favor. Quem está certo e quem está errado. As duas estão certas. As duas têm razão. Uma está na lei, uma está na graça. Infelizmente, nem todo coração absorve a graça como deveria. Mas quem vai para o inferno? As duas vão para o céu. As duas, eu entendi, quem está na lei vai para o céu também. Só que a vida dele é pesada, é sofrida, é difícil. Quem está na graça tem mais facilidade de reinar. Porque assim, ele vai reinar pelo que Jesus fez por ele.
Então, eu meditei nesses capítulos ontem e eu vi assim, Jó, e por que esses amigos acusaram Jó? Porque eles estavam na lei, como eu falei, o Velho Testamento. O Velho Testamento é lei. É palavra de Deus, mas é a lei. Novo Testamento, nova vida, nova criatura, Jesus. A história, a ciência, ela se baseia antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia é totalmente, mais ainda. Agora, o Velho Testamento, o velho, ele aponta para Jesus, ele aponta. A Arca de Noé aponta para Jesus. José aponta para Jesus. Então, se você ler o Velho Testamento, você vai ver aqui Jesus em tudo. Jó aqui. Se não fosse Deus, Satanás tinha destruído Jó. Será que as obras de Jó, o bom comportamento, os sacrifícios que ele fazia, livrou ele da mão de Satanás? Não. Então, por É a isso que misericórdia de Deus, né, que nos salva. É o amor de Deus que sempre então, nos salva. Em todo plano de salvação, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que Deus levanta um libertador, como levantou Noé para salvar o povo na arca, levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Então, assim, nós, na nossa convivência e conflito de mundo, Deus levanta libertadores, pessoas que vão se posicionar em defesa do seu povo. Esther se levantou em defesa do povo. Então, em toda geração, em toda a Bíblia, Deus é amor o tempo todo. Então, assim, quando fala, né, Mari fala assim da lei, a lei de Deus é perpétua, é eterna, né, os 10 mandamentos. E aí vem a lei de homens, né, Moisés, ele colocou ali 613, ou 600 e poucas ordenanças, que era a lei do homem, a justiça. Roubou, adulterou, apedreja. Então, assim, essa justiça própria é muito do homem, né, mas aí Deus vem e restitui, através da nova aliança que é Jesus. Não, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir e ampliar. Jesus, quando chega aqui na Terra, em forma de homem, né, o próprio Deus em forma de homem, porque ele deu o domínio a homens, em Gênesis ele fala isso, a terra eu dei aos filhos, então dominem sobre todas as coisas. E muitos desses que foram levantados, eles falharam em alguns aspectos, ou pela carne, né, como Salomão, Davi, falharam ali pelo desejo e influência de mulheres, porque nós somos dualidade, né? Nós temos o espírito e carne, o nosso espírito é semelhante ao de Deus, mas a dualidade do ser nos faz ser imperfeito. Então, por isso que diz, não há nenhum justo, né? Porque nós somos também carne, não tem como negar a nossa carnalidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Por mais que a gente queira se afastar, como fala aqui, Jó era um homem íntegro, o amado de Deus, ele ama a Deus de todo o coração, e ele se afasta do mal. Nós amamos a Deus de todo o coração, nós estamos buscando o caminho para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas por algum momento na nossa dualidade a gente vai desviar ali 15 graus. Se eu disser que não, ali eu já estou pecando. Imagina ser reto e estar todo tempo no caminho, porque o mal está aqui do nosso ladinho. A gente quer se desviar, mas ele vem naquela bandeja de prata, né? E o inimigo, ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe onde está a nossa fraqueza. Então, quando a gente vê essa tentação diante na nossa frente, a gente já ora e se reveste da graça que vem de Deus. Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda a suportar isso aqui e me manter aqui íntegra e não cometer isso, porque na nossa carnalidade, lá na justiça própria, lá o velho ser, lá o Velho Testamento, lá a velha pessoa, faria sem nem questionar a Deus, sem nem orar a Deus, ela faria. Então, por isso que a gente busca se afastar do mal. E pode cair, como muitos caem, pode. E quando cai, que foi aqui o caso de Jó, em algum, ou até não, porque o acusador, ele vai... A gente vê que há situações que pessoas são colocadas por uma calúnia, por uma difamação. A pessoa não comete o crime, a gente sabe, né, que muitas pessoas vão lá para o xilindró que não foi ela. Então, há sim situações que o inimigo vai colocar. Fulano é tão resistente, eu quero ver se ele suporta a prova. E aí vem a situação, a calúnia, e a pessoa é colocada diante de uma situação que ela realmente nem sabe porque está ali, né, por um infortúnio. E aqui Jó diz, eu não sei, Senhor, me diz onde foi a minha falha. Por quê? Foi calúnia do inimigo. Então, no nosso mundo atual, hoje a gente vive. Quem aqui nunca passou, sofreu uma acusação e era inocente? Né? Então, aqui realmente é colocado uma situação. Então, Jó, ele faz assim, esse livro, ele é muito revelador, porque ele coloca as 3 questões essenciais da nossa vida. Né? De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde vou, né, Mari falando aqui, a gente vai para o céu. Jesus, quando ele veio, ele só deu sinais do que é o reino. Ele não curou todos os cegos, ele não levantou todos os coxos, né, todos os aleijados. Ele colocou alguns ali no seu caminho, e ele diz, vós sois o sal da terra.
porque ele deu uma demonstração do que é o reino, né? E ele diz, obras maiores vocês farão. Então ele deu só uma demonstração do que é o reino. Lá no reino de Deus não tem cego, não tem coxo, não tem doença, não tem. Porque ele, na sua unanimidade, ele poderia ter feito universalmente já essa obra. Por quê? É o livre-arbítrio. Mari fala, nós somos filhos de Deus e nós já estamos, né, salvos. Aqui Deus nos diz que nós teremos aflições aqui, mas no nosso último momento, nós iremos sossegado. Nós iremos sossegado para nossos, quando ele fizer a colheita. Porque ele conhece o nosso coração, ele sabe que a gente quer estar no caminho, mas por algum momento a gente vai pecar. Aí então a gente não tem essa convicção de dizer eu sou puro, eu sou reto, porque aí já está pecando. Ele ama o pecador, ele ama o pecador, principalmente quando se reconhece e sabe. E aqui Jó ele disse, eu sei que tu não me tem por inocente, mas eu sim busquei estar no caminho. E aí outra questão que Mari levantou aqui que eu acho bem válida, é essa questão, né, do céu e do inferno. A gente tem que crer pela fé, né? A ciência e religião, as teorias de sim ou de não, a gente tem que ver em quem que eu creio. Eu creio no Criador ou na evolução, de que eu sou a evolução do macaco? Aqui Jó diz, ó, capítulo 10, no versículo 11, de pele e carne me vestistes e me fortaleceste de tendões e ossos. Deus sabe da unanimidade do poder do criacionismo, que ele tem um criador, eu tenho um criador. Eu não sou obra do acaso de evolução de ciência. Deus fez os animais no quinto dia. Então, tudo é pela fé. Quem que está certo? Eu vou dizer que eu tenho a razão de estar defendendo o criacionismo, na verdade precisa de defesa. Ou você vai a todo custo defender o evolucionismo, que é evolução de um macaco, de um animal. É pela fé que você vai dizer em quem que você vai crer. Eu tenho a razão ou você tem a razão. Os dois são pela fé. Se você crê que você é a evolução do macaco, você tem que acreditar nisso, você tem que ter fé nisso. Se eu sou obra de Deus, do criacionismo, é pela fé. E é pela fé que eu declaro, sim, que eu sou filha amada de Deus, não sou obra do acaso, eu estou aqui, então eu vim, sim, de Deus, né? Porque eu estou aqui com um propósito, né? Eu tenho uma missão, e ele fala que na hora da colheita eu vou sossegada. Então é isso, a fé que a gente tem nessa vida eterna, né? Que Jesus veio nos conceder. Sim, já estávamos todos condenados, mas ele nos reveste com a graça e nos dá essa permissão de uma vida eterna. E para onde eu vou? Tem que crer na vida eterna, né? Que é esse o que Deus concede. Ele diz que a casa do Pai tem muitas moradas e que é um templo amplo, né? Ruas de ouro, que lá não tem mal, não tem choro. Então é isso, você tem que ter sua convicção e ela vai ser pela fé. Eu não posso lhe convencer, é o Espírito Santo que nos convence, né? Então, quem está errado? Eu levanto a bandeira de paz, você tem o livre-arbítrio de seguir ou criacionismo, ou evolucionismo, ou seguir no caminho de bênção ou de perdição. Deus nos dá essa liberdade. E isso é amor, né, Mari? É. Coisa mais importante que o Senhor nos deu foi justamente isso, liberdade. Porque ele poderia ter feito um monte de robozinho e a gente tá obedecendo pela força. Mas o Senhor, ele se garante, ele sabe quem ele é, ele se garante. Então, Deus amou tanto o homem que ele, quando deu a liberdade, ele já tinha o plano de salvação e resgate do homem. E foi mais difícil salvar o homem do que criar a Terra. Você olha para a Terra e você vê galáxias, bilhões de galáxias. Aquilo ali ele fez. Ele mostrou que foi 7 processos, mas não quer dizer que foram 7 dias, foram 7 passos, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas para criar o homem foi muitos anos, muitas gerações, muitas pessoas tiveram que ser levantadas. Mas o Senhor, em nenhum momento, ele já viu a vitória do homem lá no final, porque a vitória está nele. A nossa E é vitória. cíclica, né, Mari? É cíclica, porque imagina que cada geração ele tem que ir passando os mandamentos e as ordenâncias. E aí é onde vem isso, que muitos passam essa ordenância pelo medo, pelo apavoramento. E não, a gente sabe que é o amor que convence todas as coisas. A gente, quando fala com o filho por amor, para fazer algo, ele faz. Se a gente é rude, no caso aqui, Jó pai, ele foi aquele amigo rude, que ele quis repreender Jó do seu erro. Então não compensa a gente brigar para convencer quem está certo ou quem está errado, né? Tem um, Tem que ter amor. Aqui a gente aprende muito isso com esse amigo de Jó, com Jofar. tem um versículo poderoso que diz assim: a bondade de Deus convence o homem ao arrependimento. A bondade de Deus convence o homem ao arrependimento. Quem vai fazer? A gente, toda a obra ela é o amor.
O amor, ele é uma pessoa, Jesus Cristo. E Deus, que eles são a mesma pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, não se engane achando que o que está em você, o bem está em você. Paulo, ele dizia, nenhum bem existe em mim. Ele reconhecia que ele era carne, que por mais que ele estivesse sendo aperfeiçoado, sendo transformado, mas ele reconhecia que ele era carne, pecador. Paulo, que foi um dos maiores evangelistas, escreveu quase metade do Novo Testamento. Então, assim, nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não vamos conseguir. Quanto mais você olhar para você, menos você será. Quanto mais você olhar para Jesus, maior você será. Porque assim como ele é, você também é. Assim como ele é, você também é. Jó foi tentado pelo demônio, Jó sofreu, perdeu, muita coisa, perdeu. Jesus permitiu, permitiu. Jó tinha justiça própria? Tinha. Muita justiça própria. No final ele via que ele conhecia Deus por ouvir falar. Mas ele aprendeu. Por que Deus permitiu que passasse isso com Jó, que realmente manifesta nós? Para que a gente aprenda hoje e que hoje a gente não cometa os mesmos erros que Jó cometeu. Quais são os... Não, se achar. Não, eu consigo. Não, eu não consigo. Quando eu chego diante de Deus, eu chego logo, Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pecadora, em mim não habita bem nenhum, que a tua graça me encha, que eu não saia nunca debaixo do teu favor, porque se for por mim, se aconteceu com Jó isso, imagina o que vai acontecer comigo. Então a gente tem que... Aqui no versículo 15 ao 17, é muito interessante aqui a demonstração de Jofar, né? Ele diz assim, ó, então tu levantarás tuas mãos e não temerás a adversidade. Então, assim, a gente vê que lá no capítulo 1 a gente falou, cada amigo tem sua importância, ele nos dá uma clarificação, ele coloca, ou por amor ou pela dor, a gente tem que chegar a Deus, né? Ou pela lei ou pela graça, tem que chegar a Deus, porque assim, ele vai repreender, ele vai querer te mostrar ali a toda a verdade, e é através de pessoas. Então, a importância aqui que há as pessoas, por mais rude que seja, ou porque cada um tem o seu jeito, a sua essência, né? Então, cada um é importante para a obra do Senhor, para te admoestar, para te elevar, para te ensinar pelo amor ou pela dor tem que ser alcançado, né? Então aqui ele faz assim, ó, essa demonstração. Levanta tuas mãos e não temes na adversidade. Então te esquecerá de tua angústia e será levado como águas que fluem. Lança teu pecado, confessa o que você fez ou o que não fez. E Jó já fazia isso, ele oferecia sacrifício por esse pecado. Mas ele fazia tão assim, de uma forma tão bem, ele estava tão na luz que o inimigo fica com ódio, ele vai buscar, ele vai achar meio. E assim somos nós quando estamos no caminho. Filho amado de Deus, quando a gente está nesse caminho, imagina que a gente perde amizades, né, Mari? Creio com você, perde amizades, pessoas se afastam, pessoas começam a zombar, inclusive. É pastora Mariana agora é a pregadora, agora... Começa, né? Escuta-se muito. Então, a gente tem que estar aqui com o Senhor, não ir dar ouvido para certas situações. De tudo a gente tem que olhar no nosso íntimo, porque tanto Mari como eu, qualquer pessoa que se aproxima, né? Recentemente a gente viu um caso aí de uma das influências, das pessoas que realmente têm a vida mais exposta, que o próprio marido deixou por conta de estar no caminho correto, buscando ao Senhor. Então, isso é muito comum, a gente vai... Mas e aí? Eu tenho que estar escolhendo a Deus, né? E aí ele fala no versículo 17, Jofar, ele diz, o sepulcro será mais claro do que o meio-dia, e a densa escuridão será como a alvorada. Terás confiança, porque há esperança, dormirás e descansarás, porque não haverá quem te desperte, muitos buscarão teu rosto, mas os olhos do ímpio escurecerá, e o seu poder se extinguirá deles, até mesmo sua própria esperança. Então aqui Jofar dá uma demonstração, é aquele dá um tapa faz o curativo, né? A gente tem que sim querer mostrar, ou pelo amor ou pela dor, ele tem que mostrar que Jofar ele está repreendendo pesado, sendo rude, mas ele diz, levanta tua mão para o céu, confia, porque ele vai fluir na água e você vai para o sepulcro, que é mais claro. A certeza que a gente tem na vida é que a gente vai partir dessa, né? Então é mais claro que o meio-dia, a gente vai. E aí ele diz, mesmo na densa escuridão, será alvorada. Mesmo diante da escuridão, para quem crê em Deus, é claro. Mas o ímpio não. Para o ímpio não é. Ele vê escuridão mesmo, em pleno meio-dia ele está na escuridão. Então aqui a gente tem dois modelos a seguir, né, Mari? Quando se trata assim, com pessoas. Porque aqui a gente trabalha, a gente coloca no reino, é para edificar a nossa própria vida, a nossa pessoa, e também mais pessoas, né? Esse é o propósito. Deus, ele age através de pessoas para salvar e resgatar pessoas.
né? O próprio Jesus, ele veio em forma humana para ser exemplo para nós, pessoas. Qual é o exemplo que a gente segue? Jesus. O apóstolo Paulo fez 98% do Novo Testamento para quê? Revelação de quem é Jesus, para revelar Jesus para as pessoas. Esse é o exemplo a seguir. Então, quando a gente se trata de pessoas, nós temos dois caminhos a seguir. Amar os outros como a mim mesma, amar a Deus sobre todas as coisas, amar os outros como a mim mesma, ou vir do inimigo, né? De acordo com Satanás ali. Diminuir as pessoas para que eu seja maior. Porque isso é o tratar com as pessoas. Aqui Jofar e os amigos, eles buscaram diminuir Jó para que ele se tornasse grande. Então, assim, usaram-se das duas formas, pelo amor e pela dor. Eles amam Jó. Se eles estão aqui com Jó, é porque eles amam Jó. Eles querem realmente edificar essa vida, eles querem entender. Porque imagina que Jó, quantos amigos ele tem? Mas só 3 foram lá e ficaram 7 dias e 7 noites com eles. Mesmo sendo rude, mesmo ali questionando, admoestando, que eles brigaram no início e ele sai ali zangado, né? Jó manda eles embora. Mas é por amor que eles estão ali. Por que os outros não vieram? Depois a gente vê que vem um quarto também. Ele fica ali avaliando tudo e ele chega e diz, ó, de tudo, nós não temos resposta. A soberania de Deus é tão grande que cabe a nós reconhecermos e seguir. Por quê? Eu questiono, o Jofar questiona, a Bildade questiona, o Bildade. Mas de tudo a gente tem que crer que o que a gente não entende, o que não é nos revelado, na nossa limitação humana, da nossa consciência, é a superioridade de Deus. Deus é muito grande e ele age, ele tem o direito de silenciar, ele tem o direito de se revelar conforme. E isso depende muito de como eu quero ver a Deus, né? Então, é muito poderoso e realmente esse livro ele nos traz muita revelação, né? Muito entendimento mesmo. Como você falou, a Bíblia chama eles de amigos. E a Bíblia é a São verdade. amigos. Então, eles eram amigos. O homem não é perfeito. Então, esses amigos, teve um momento que eles tiveram uma atitude mais, outra menos, que eu não gosto nem de dizer atitude errada, mas, assim, foi tudo permitido por Deus para nos trazer aprendizado. Eu acho que é necessário para o esclarecimento, porque eles só chegavam a questionar, porque esse livro ele tem muito questionamento. Todos os questionamentos que a gente tem de dúvida, você pode ir aqui no livro de Jó, porque um levantava, são 3 diálogos, e aí eles repetem, ele é cíclico, né? Há muito esse diálogo dos amigos. Ele fala o Jó da retrógrada, e ele vai e tem novamente. Porque todos esses questionamentos nós temos quando a gente chega a Deus. Mas Deus é amor, Deus pune, então aqui a gente tem muita revelação disso. E no capítulo 12, né, fala da resposta de Jó a Jofar. Ele diz, né, os amigos trataram Jó como inferior, né? Eles estavam ali na justiça própria se achando, nós somos sim superior agora. E um dos amigos diz, Jó, tu admoestou, tu aconselhou tantas pessoas, tu converteu muitas pessoas através do teu exemplo, e agora tu tá nessa condição. Então, você não é o que diz ser. Né? Então eles questionavam, eles chamavam o Jó de mentiroso, de falastrão, e agora por que tu tá nessa situação, como que você vai sair? Então eles agora se acharam superior, né? Jó até então era ele que era ali, que ensinava, que tem mais relacionamento com Deus, porque fala desse coração íntegro e justo. Então o coração de Jó é inteiro de Deus, por isso que Deus permitiu que ele fosse provado até o máximo. Porque Deus sabe da inteiridade. O coração íntegro é inteiro. Não havia dúvida de que esse coração era de Deus. Não havia brecha de que não seria. E ele honrou a Deus, tendo coisas e não tendo coisas. Ele ama a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus deu para ele. E isso ele provou. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele blasfemou contra si próprio. Podia não ter nascido, nem sair do ventre da minha mãe. Então aqui esse coração é inteiro de Deus. Ele não permitia. Então aqui, e Lúcifer age dessa forma, o inimigo, ele age através de pessoas na nossa vida. E aí a pessoa vem para diminuir. Aqui os amigos entraram para diminuir Jó e se sentiram grandes, né? Então a gente tem que realmente buscar e seguir nesse percurso sendo Jesus, amar os outros como a si mesmo. Eu não sou maior que você, você não é maior que eu. Cada um temos a nossa individualidade, mas nós estamos no caminho para alcançar um objetivo, né? Estamos juntas no caminho. Estamos juntos. Não há esse que você é o maior ou menor. Você está numa situação difícil? Eu vou orar. Eu vou jejuar aqui contigo. Eu estou ao seu lado. Vai colocar questionamentos? Pode ser rude? Vai.
mas esses são os amigos, porque Rude, pelo amor, pela dor, eles estavam do lado. Por que que não vieram tantos outros? Só vieram esses, né? Porque É. são amigos. Então, querendo ou não, aqui fala de relacionamento de três pessoas: Jó, os amigos e o Senhor. Os amigos tentaram ficar acima de Jó, quiseram se enaltecer. Jó, por que fizeram isso? Porque provavelmente Jó também se achava superior a eles. Jó era todo correto, todo reto. Então, ali existia um olhando para a vida do outro, se comparando com o E outro. essa comparação é E terrível, né, Mari? hoje a gente tem que olhar para o Senhor Jesus. Aqui fala, Todo-Poderoso. Falarei ao Todo-Poderoso. Jó foi tentado, Jó sofreu, Jó perdeu. A Bíblia mostra a fraqueza dos amigos. Então, assim, como eu sempre falo, coloca os olhos no Senhor Jesus. Se quiser se comparar, se compara com o Senhor Jesus. Não se ache melhor também do que os pecadores, do que os que estão caindo. Porque Jó parecia que era melhor, mas quem passou por tudo que ele passou foi ele. Então, a justiça própria, ela vai fazer a gente provar do gosto amargo da vida. Porque você vai responder pelo que você está fazendo. Então, confia no que Jesus fez por você. Porque aí você vai imitar ele. Isso é a Bíblia fala lá, a loucura do evangelho. Porque é uma loucura mesmo a pregação do evangelho. Confia nele. Jesus, ele se garante. Confia em mim. Olha para mim. Porque em mim você pode todas as coisas. Eu sou mais que vencedor. Então, assim, eu vejo fraqueza em Jó, eu vejo fraqueza nos amigos. Agora eu vejo perfeição em Cristo. Todo-Poderoso. Nele eu Perfeição. só consigo ver a perfeição nele, em Jesus. No Nem... versículo 16 do capítulo 2, Jó, ele reconhece, esse coração é inteiro de Deus, ele reconhece, ó, dele são o poder e a sabedoria, dele é a força e a salvação. Então aqui, realmente a nossa salvação, ela vem de Deus, é através desse amor. E ele segue e diz, né, ele conduz os sacerdotes prodigiosamente e perturba os poderosos, que é exatamente isso, essa confusão de buscar, de querer ter a defesa e de realmente ter a verdade. Deus é a nossa salvação. Aqui, Jó reconhece isso. Deus é a salvação. Eu estou passando por isso e estou na prova e estou dando glória. Eu sei que tem um motivo, mas ele faz os questionamentos e é super válido. Nós, né, como amados de Deus, quando a gente está na prova, a gente faz sim questionamentos. Então, até, né, quando a gente passa na dor, a gente tem um encontro muito real com Deus e que a gente vai louvar e que vai orar, porque a gente gera mesmo questionamentos. A gente quer questionar mesmo a Deus. Deus, eu estou seguindo o teu caminho, eu estou buscando. Então, a gente tem que ter essa convicção. A maldade não vem da parte do Senhor. Ah. E aí ele segue e diz aqui, ó, ele derrama insensatez sobre os príncipes. Quem são os príncipes, né? E debilita o valor dos fortes. E Jó segue aqui no versículo 22. Ele revela as coisas profundas das trevas e extrai luz das sombras da morte. Quer dizer, no maior momento de aflição é quando a gente, né, quando a gente entrega a nossa fraqueza a Deus, é que Ele nos dá a força. Então, no maior espremer, quando o ser humano está naquele deserto, na pior das situações, é onde vai haver luz, você vai ter entendimento, você vai questionar a Deus, Deus vai te revelar. Né? Ele fala aqui que nesse momento de muita dificuldade, ele revela as coisas profundas das trevas. Nesse momento de dor, houve luz. Nesse momento de treva, de pior das provações, Jó teve luz, né? E extrai luz das sombras da morte. Então é muito poderoso. E aí segue no capítulo 13, né? Do anelo de Jó por se comunicar com Deus. E ele segue no versículo 2, ele diz: tal como vós sabeis, eu também o sei, porque não sou inferior a vós. Então, que a gente não se rebaixe, que a gente não permita que o outro venha e diminua o nosso valor. Porque o inimigo, ele vai usar pessoas para querer nos rebaixar, para diminuir. Né? Imagina que a gente começa a estudar, mas tá teóloga, o que vai fazer? Eu sou filha amada de Deus. Você não é maior do que eu, você não tem o direito. Por que eu não posso ler a palavra, me reunir com minhas amigas na Assembleia, a gente discutir a palavra de Deus? Precisa ter um título de teólogo, de pastor para pregar, para levar o evangelho, Mari? Hoje tem isso. A gente pode ter o direito de filha, porque vai haver sim pessoas, o acusador ele vem querer te diminuir. Então eu tenho que saber o meu valor. Você não é maior do que eu ou menor. Porque você estudou mais, porque você tem esse título X, quer dizer que eu não tenho o direito de fazer algo. Né? A gente tem que saber o nosso valor em Deus. Jó, ele realmente ele reivindica aqui esse direito. Né? Eu não sou menor do que vocês, não. Não venho querer que
Então, a gente vê que o complexo de superioridade foi que levou ao narcisismo, né? O maior massacre de judeus de povo cristão foi esse complexo de superioridade. A gente vê que o narcisismo, eles tinham muito isso de falar da raça superior. Até no filme, aquele filme A Vida é Bela, ele faz uma apologia nesse sentido, né? Porque quando ele vai ser apresentado como embaixador e demonstrar ali para eles como raça superior, ele começa naquela apologia, ele diz: somos a raça superior. Você está vendo esse umbigo? Você também tem um umbigo? Você tem olho? Eu também tenho. Então ele faz de forma divertida, né? Não é isso, porque esse complexo de superioridade ele leva à destruição. E como eu te Então a falei, gente jamais tem que permitir rebaixar diante de alguém que venha nesse complexo. a justiça própria ela é o início de todos os pecados. A justiça própria é você se achar, confiar em você. Quando você se acha maior do que os outros, é muita justiça própria, merecimento, porque você faz muito. Então você vai receber de Deus. A gente não recebe de Deus pelo que faz, a gente recebe pelo que Jesus fez. O bom comportamento não nos salva. A salvação, que é a coisa mais importante, a maior bênção que a gente pode receber de Deus, ela não depende do meu bom comportamento. Ela depende do comportamento de Jesus na cruz. Agora, depois que eu sou salva, quando eu receber a nova natureza, aí eu vou ter boas obras. E de onde é que vem essas boas obras? Da natureza que Jesus me deu, do Espírito Santo que habita em mim. Nunca, jamais de mim. Então, quando ele começa a reinar, ele não se compara, ele não se acha menor. Ele só, tudo de bom é de Jesus. E quando as coisas dão errada, em tudo dê graça. Em tudo dê graça. Todas as coisas cooperam para o bem. Até no mal eles veem o bem. Então é uma libertação, Laís. A gente não perde tempo olhando as pessoas, julgando, nem ficando com raiva porque elas estão falando da gente. A gente tem compaixão, misericórdia. Então a gente fica parecido com Jesus. E Sagrado Coração. É seguir, né? Amar os outros como a si mesmo, é se colocar nessa equidade, né? Jesus te ama e ele me ama, Deus é amor. Então, o evangelho ele é muito lindo nesse sentido. A gente tem que reconhecer, não permitir que ninguém menospreze o nosso valor, saber quem somos em Cristo, porque quando a gente chega a Ele, é isso que o Mário fala, o revestimento da graça. Ele em nós é que nos capacita. Ele em nós é que realmente nos converte nesse sentido da nova criatura e que a gente vai em evolução constante. É constante, é uma constante. A gente vai estar com 100, 90 anos, né, e vai estar aprendendo e vai estar em evolução. Por quê? Esse é o poder, né, do revestimento da graça em nós, de ter um coração ensinável e jamais permitir realmente que alguém menospreze o nosso valor, porque foi com alto preço que ele nos comprou, preço de sangue. Então, a verdade linda e imensa do Evangelho é que Deus realmente nos ama, que somos amadas, e é essa certeza que a gente tem que colocar todos os dias no nosso coração. Eu sou filha amada, eu sou perdoada, eu sou livre. E a liberdade a gente tem que usar com muita sabedoria, né, para as nossas escolhas todos os dias. Então, que a gente tenha sempre essa visão de que Deus é amor. Sempre. Essa verdade que vai transformar vidas, e essa verdade ela vem perpetuando gerações de gerações, gerações. Jesus, ele faz 2000, vai fazer 2030 anos, e até hoje ele tem um exército de pé. E o nosso alimento diário é o amor, quem nos fortalece, não nos deixa olhar para trás. Faz com que a gente olhe para o nosso irmão com compaixão, com graça. Porque eu sou amada, mas o meu irmão também é. Isso. Jesus me ama, mas ele ama o meu irmão também. Então, muito cuidado como a gente olha para as pessoas. Não interessa se ela é pecadora, não interessa se ela é santa, se ela se acha santa. Jesus ama as pessoas. Então, a forma como você vai tratar as pessoas vai determinar o seu relacionamento com Cristo. Eu vejo muito isso. Eu me dou bem com as pessoas, então você se dá bem com Cristo. Eu tenho dificuldade de me relacionar, então você não tem relacionamento com Cristo. Porque a primeira coisa que Jesus vai fazer em nós é amar as pessoas. Amar as pessoas. Não é amar quem merece. Amar as pessoas. Quem não merece, principalmente. Isso exatamente. O perdão a gente dá para quem não merece, né, Mara? Até porque se merecesse, não teria pecado ali contra a sua vida. Então, aqui a gente aprende muito. Essa grande lição é preciosa de hoje. Quando a gente ama os outros como a si mesmo, você está colocando, né, de igual. Já quando você vem na direção contrária, que é o que Lúcifer faz, né, de querer ser maior, colocar ali a superioridade, porque o maior erro de Lúcifer, né, a condenação dele veio por isso, de não aceitar, querer ser maior do que o próprio Deus, né, do que o próprio Criador. Ele não aceitava a sua posição.
Então, que a gente tenha esse entendimento de que eu sou amada. Amém. Gratidão por cada um aqui presente e que realmente a gente busque realmente isso, amar o outro como a si mesmo. Essa é a da grande lição, né? Não querer diminuir o outro ou se achar superior, porque esse foi Glória o a pecado de Deus. condenação, Glória a né? Deus. Grande Supremo, só o Deus. Ele é o próprio amor, ele é a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Você ora Querido para Deus e Pai, terminar? te agradecemos pela mensagem, te Aleluia. agradecemos que possamos regar essas sementes em nosso coração. O Senhor deu crescimento e frutifique, Pai. Que possamos compartilhar e explicar a tua mensagem. Nos concede, Senhor, um abençoado dia. Esteja na nossa Louvado seja presença teu hoje nome. e sempre, Senhor. Que estejamos sempre no caminho. Nos permite, Senhor, a revelação do qual o Senhor deseja, que o nosso coração sempre esteja preparado e ensinável para as tuas revelações. O Espírito Santo, nosso único verdadeiro amigo, nos conduza, nos direciona conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim seja hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Beijo, minha irmã. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau. Amém. Bom trabalho, tudo de bom.